Shalom, eu me chamo César Alexander, eu sou aluno do Moré André Klein Rosa e estou aqui para agradecer ao Moré Klein por todos os ensinamentos que ele me deu sobre Torá, sobre Kabbalah, né? Todos esses ensinamentos maravilhosos, né, que têm contribuído muito para a minha vida, né, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida material. E eu gostaria muito também de agradecer ao Moré André a respeito do meu mapa cabalístico. Esse mapa cabalístico que o André fez, para mim, ele é muito assertivo, né? Ele fala muito a respeito da minha reencarnação passada, fala também de vários arquétipos, né, da minha vida, fala também do que eu estou passando no momento, né, das minhas vitórias, das minhas derrotas. Ele me dá um direcionamento para a minha vida material, espiritual. Ou seja, é um mapa excelente. Se você tem algum interesse em fazer um mapa cabalístico com o Moré André, eu recomendo esse mapa cabalístico. É um mapa excelente, é muito cheio de detalhes, né? Fala tudo com os mínimos detalhes da sua vida, de reencarnações passadas, de coisas de agora, de coisas que vão acontecer. Então, você tem um direcionamento para toda a sua vida, algo que você pode carregar com você, você pode estudar esse mapa cabalístico, você pode ler, você pode ter um direcionamento. Então, é um excelente mapa. Eu recomendo 100% você fazer esse mapa. E se você também tem algum interesse em se juntar ao grupo, estudar Kabbalah, fazer as meditações, fazer as orações junto com o grupo do Moré André, é só você acessar pelo WhatsApp, através do Google Meet. Você tem interesse em estudar Torá profundamente, aprender sobre Kabbalah profundamente, se inscreva no canal do professor Moré André Klein também, que é um canal excelente. Tem ensinamentos muito profundos que vão agregar muito na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu agradeço por tudo. Shalom, Lihetraot. A gente tem aqui o nome Moshe. A primeira questão a entender aqui é, a gente está falando, não é, de sefirotes. Vamos pegar aqui essas sefirotes, vamos levar lá para baixo. E a gente está falando, como a gente sabe, existem vários níveis de sefirote. Existem 5 dessas árvores, né? E não existe 5 planetas Vênus, pelo menos não conhecidos por nós, não é? O sistema universal do universo é muito grande, mas a gente sabe que essa aqui que é realmente do lado direito, veja, está abaixo de Rohimá, Hesed, e aqui tem Netza. E Netza é várias vezes citado na Torá, né? Não são poucas, são muitas. Inclusive, quando a gente vai ler alguns terrilins, tem lá, Netza, sempre no início do terrilin tem essa palavra, ou no meio. Esse nome está ligado a Moshe. Só que, como eu disse, Moshe ele também assume o lugar do Sol. Olha só. Isso quer dizer que é uma nova projeção de Yaakov. Moshe tem gematria 345, não é? E aí tem essa questão ali do teu 45, que é Adão, ou podemos somar tudo também, 3 mais 4 mais 5, vai dar 7, vai dar 12 meses ali, a mesma coisa que os filhos de Jacó, não é? Esses são os meses do ano. Se lemos o nome ao contrário, como já vimos em outras vezes, a gente vai ter o nome Hashem, né? Então, Moshe é o próprio Hashem. Existe uma aula muito profunda sobre isso no nosso canal, onde a gente explica o que é o Moshe. Na verdade, o Moshe que é descrito aqui, ele é abaixo do Gard Binah, ou seja, é alguém que tem uma descida espiritual, né? O que é isso, então? Para a gente compreender aqui, é que ele começa exatamente onde as letras hebraicas começam. Vamos ver aqui para a gente poder trazer uma ideia melhor sobre tudo isso, e ele está acima da primeira restrição, que nós chamamos de restrição Aleph e restrição Beit. Uma hora a gente vai estudar mais profundamente, tem lá no nosso canal também. Veja, então aqui nós temos a primeira restrição.
que são restrições de recepção, né? Não está na forma do criador, não tem recepção, e aí não tem doação, não chega nessa e muito menos passa por essa restrição aqui abaixo. Isso é chamado de primeiro e segundo templo na linguagem da Cabala, o que não tem nada a ver com o templo construído em Israel. A gente já tem uma aula sobre isso, explicando muito profundamente sobre isso, e realmente a análise dos nossos sábios são profundas. Isso não quer dizer, não é, que nós não devemos respeitar. Veja, então, se nós escrevemos o nome ao contrário, lemos ao contrário, nós temos aqui, olha, exatamente como nós escrevemos Hashem. Hashem, veja, aqui nós temos um artigo e Shem, né, a letra Mem vai mudar, lógico, se não para Pei, mas para um Mem final. Então a gente tem Moshe Hashem, veja, a mesma coisa. De fato, aqui abaixo do Gar de Biná, o que é o Gar? São essas 3 sefirotes. Aqui dentro de Biná, dentro de cada árvore sefirótica existe uma árvore sefirótica. Isso a gente sabe, não é? Então, abaixo aqui do Gar de Biná, deixa eu ver se eu abro um outro slide, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Está aqui, muito bem. Então, vamos aqui. A gente desce aqui. Está aqui. Muito bem. Até tem uns desenhos muito estranhos aqui sobre peote, etc. Veja, aqui está Biná. Quando Deus fala, não é? O Eterno fala, é a menina dos olhos dele, que Israel é a menina dos olhos dele. Aqui a gente tem Israel Tevuná, não é? Por isso que aqui é chamado de, tá vendo? Menina dos olhos, né? Pupilas também, Nikvei Enaim, que é o Gar de Biná. As letras hebraicas, elas começam a partir dessa parte aqui, dessas 7 sefirotes abaixo de Biná. E aí tem uma complicação aqui muito grande, porque aqui já é outra coisa, não é? Então nós vamos ter o quê? 22 letras aqui nesse nível, que são diferentes dessas 22 letras aqui, e que são diferentes das essas 22 letras aqui de Malhut, preste atenção, de ACA. A questão aqui pode parecer de mutações de letra, e porque a gente já falou sobre o alfabeto de Metrat, de Metratron, né, que a gente não pode falar fora, mas por uma questão de informação eu falei aqui, e é um alfabeto que eu já mostrei várias vezes, e vou mostrar de novo, porque tem alunos novos. Então a Torá, inicialmente, ela foi escrita com esse alfabeto, não é? Que é chamado de alfabeto de Metrat, ou como o primeiro nome que eu citei. Veja, então, é um alfabeto que era o inicial, não é? E que depois da Torá ser quebrada, ele mudou. A gente tem aqui, ó, vamos levar lá para o nosso slide. Não esse, mas o outro, né? Então a gente já compreendeu aqui sobre as letras. A gente pode voltar aqui, ó. Então aqui nós temos como a Torá foi escrita inicialmente com o alfabeto, olha, de Metratron. Esse é o alfabeto, onde cada letra vai ter seu correspondente aqui, olha. Veja o Aleph, tá vendo? O Aleph, o Beit, o Gimel, são ligações sefiróticas, ó. O Dalet, o Rei, aqui nós temos o Vav, aqui nós temos o Tet, o Yud, o Kaf, o Lamed, o Mem, aqui é o Nun, não é? Aqui é o Pei, tá bem pequenininho, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó, pra gente, mais menos um pouco. Então veja, o Nun, né? Aqui acima é o Pei, o Tzadik, o Pei, aqui é o Kuf, aqui é o Reish, aqui é o Shin e aqui é o Tav, tá vendo? Então, são ligações na árvore sefirótica. Com a quebra da Torá, o que aconteceu? As letras mudaram de forma. Elas chegaram, essas letras são sagradas demais, mas tem gente que já começa a fazer meditações, já montando o alfabeto
e trazendo, por exemplo, o nome Moshe para dentro do alfabeto arcaico. Como ficaria isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Só para a gente poder degustar um pouquinho aqui de como era a Torá. Tem cabalistas aí que se embrenham por fazer essa mudança, tá vendo? Então, vamos pegar aqui, vamos recortar a letra Mem, ó, tá aqui, ó, ela aqui, ó, exatamente como se escreveria Moshe, tá vendo? Aqui, ó, então, ó, uma letrinha, até se tivesse alguém que trabalhasse com programação, podia, né, fazer essa fonte com essas letras, ia ficar bem interessante para a gente criar aí estudos maravilhosos e até tá traduzindo a Torá para o alfabeto de Metatron, ó. Então veja, ó, mais um Shin, aqui mais uma letrinha, ó, mais uma. Então Moshe ficaria mais ou menos assim. Agora a letra Rei, que a gente precisa que está aqui. Então, vamos pegar aqui a letra Rei também. Vamos recortar ela, ó. Isso. Agora eu não sei. Gente, como é que isso... Tem duas letras reis aqui. Na verdade, deixa eu descortar aqui. Ah, tá. A letra Dalit e a letra Rei são iguais, tá vendo? Dá até para confundir, só que uma é para um lado, a outra é para o outro. Vamos lá, ó, agora sim. Veja, agora a gente tem o nome Moshe, né? E se fosse escrever Hashem, seria o contrário aqui, ó. Vamos botar aqui. Uma seria aqui, olhando de trás para frente. O Shinto ficaria no mesmo lugar. E agora a gente teria o rei aqui. Então veja, esse era um sistema que a Torá foi escrito, não em outro sistema, mas nesse sistema, e nesse sistema ela foi quebrada. A gente vai ver hoje que para estudar a Torá existe uma dificuldade muito grande. A gente estuda no nível muito baixo, até porque os alunos ainda não chegaram no nível que dá para a gente começar a discutir aqui seriamente. Então, abaixo nós temos sefirotes, temos letras, temos tamanhos de letra, e tudo isso aqui são desenhos na árvore sefirótica. Cada palavra são planetas, meses do ano, temporalidades, tudo isso aqui é algo complexíssimo e que não dá para sair lendo de qualquer maneira. Então a gente estuda dentro do nível que dá para a gente estudar, não é? É o que cabe agora nesse momento. Mas antigamente as letras eram nesse estilo aqui de Metatron, veja, era uma coisa, uma loucura. A pessoa pegava, só era ler e já estava corrigida, tá vendo? Olha, fazia as ligações aqui dentro da alma, e é lógico que vão existir letras, não é, que vão estar muito acima, enfim. É só aqui para a gente ter uma ideia de como era a Torá, vamos tirar aqui. Agora, Moshe também é chamado de um ponto no coração. Essa espiritualidade, inclusive a gente viu já que Moshe era 600 mil almas, etc., na verdade representa a única ligação que nós podemos ter com o Eterno, que é um ponto no coração. É esse ponto no coração, é a única coisa, tá vendo, que nos leva a ficar agarrado ao Eterno. E esse ponto no coração, olha só, é a única saída. É aqui que a divindade se apega, né, nesse pontinho, e aonde ela desce dos pontos superiores para se agarrar ao homem. Esse pontinho no coração aqui, ó. Então, é somente aqui que o homem pode ter, ó, esse pontinho no coração, que o homem pode ter o contato com a divindade. É o único local que é chamado de Moshe. Isso significa que Moshe, ele desce, é uma presença divina, que desce dos mundos espirituais, e que com essas descidas que ele faz, ele vem então, não é, ó, ele vem daqui, ó, e ele vai descer para os mundos espirituais,
e vai trazer a divindade, tá vendo? Assim ele vem descendo sobre os mundos espirituais, enfim, e assim é que ele passa daqui, ó, o poder para Yehoshua, que é Josué, que é a reencarnação de Yosef, né? Olha que bonito. Então é assim que vem, é uma espiritualidade, chamado de um ponto no coração. Esse ponto no coração, que é tão necessário, veja, para fazer todo esse processo, ele representa reencarnações. Essa reencarnação não é de um semideus, não é de nada disso, é de uma pessoa que conheceu esse aspecto de Kabbalah e o sentido da doação. Então a ideia que a Torá traz para a gente é que a gente vai começar com Adão e Rava, passa-se pelo processo de Caim e Abel, depois nasce como Sete, e depois ele volta, não é como Noa, de Noa ele constrói uma arca com 120 anos, por isso que Moshe viveu 120 anos, era a construção da próxima vida, até que finalmente ele fala algo para o Eterno, que nos leva, quando lemos o Taná, a achar que ele é melhor do que o próprio Eterno. Ele fala para o Eterno fala, eu vou destruir todas essas pessoas e vou deixar só você criar outro povo. E aí ele fala, não, Eterno, risca o meu nome do teu livro, mas não faz isso. Algo que ele não tinha feito na reencarnação anterior, como Noa. Porque como Noa, ele se preocupou somente em construir a arca, enquanto toda a humanidade ia ser destruída. Se ele fizesse como agora, nessa nova encarnação, como Moshe, e falasse, não, me risca do livro do seu livro, mas não mate essas pessoas. A preocupação inerente era com o próximo. Então isso também é o nível que nós devemos caminhar dentro da espiritualidade, porque, na verdade, nós sempre nos colocamos em primeiro lugar. Não é? Essa é a grande verdade. Enfim, então, é lógico que vamos botar aqui em português mesmo, né, para ser mais rápido, essa configuração vai levar às reencarnações de Moshe. Veja, vamos começar aqui de trás, né? O que o Eterno está falando para ele quando ele é chamado de Moshe? Muita gente vai falar que esse é um nome que é dado porque ele foi jogado no rio. Na verdade, não. O Eterno está falando para ele, olha, você foi Ravel, ou Abel, como nós conhecemos, não é? Aqui na primeira letra Re, porque começa aqui com Re a letra, ó, você foi Abel. Na segunda parte, ele fala, depois que Abel morreu, ele encarnou como Sete. Né? Olha, veja, Sete. Esse Sete, na verdade, a gente também vai entender. E depois ele fala, agora você é Moshe. Né? Falou que você é Moshe. Isso significa, você é Moshe, né? E falou que você é Moshe. Só que faltava aqui uma pessoa para completar esse ciclo, né? Essa pessoa que faltava para completar esse ciclo, tá vendo? Como ele encarnou como Sete, Abel e Moshe, era um nome que vai surgir depois, lá na letra Kuf, os filhos de José, que vai ser agora, aqui vai entrar um Num, e aí nós temos a tribo de Menashe. Aí, então, o Moshe pôde compreender quem era a reencarnação dele, veja. Então, aí entra a letra Num aqui no meio, não é, ó, que não tinha anteriormente. Quando surge a tribo de Menashe, não é, ó, então ele entende que ele chega aqui agora com a última reencarnação, fechando esse quadro de quem ele seria um homem que sempre viria agora como Noa, ou Noé, para ajudar a humanidade. Então, esses são os aspectos do nome de Moshe, né? Ele tem toda uma questão. Veja, não é uma tribo como nós imaginamos, mas na verdade, um nome de uma reencarnação que todos podem ter. Começamos como Abel, né? Abel é morto por Caim, depois viemos como Sete. Aqui existe um outro problema que deve ser muito bem entendido. Quando se fala de Sete, aqui não está se falando de um nome, mas de uma realidade espiritual, como tudo é uma realidade espiritual. Quando nós pegamos as letras hebraicas, elas não surgem para nós
do Aleph para cima, elas surgem do Aleph aqui embaixo, vai descendo todas as letras, enfim, e aí aqui embaixo a gente tem a última letra, que é a letra Tav. Veja, então, o que acontece aqui agora é algo incrível, porque vem lá do Aleph, né? Começa no Aleph, vai vir Beit, Gimel, Dali, etc. Todas essas letras, até que nós chegamos nas duas letras finais, que são as letras exatamente Shin e Tav. Então, veja, não é um nome, não é como nada, é um nome dentro da Torá, mas uma realidade espiritual, Shin, Tav. E aí nós temos o nome Sete. O que significa isso? Que o Adão caiu para baixo dessas letras. E debaixo dessas letras, agora, ele tinha que começar a retificação de volta para cima, até a letra Tav, até a letra Aleph, perdão. Veja, ele estava agora, não é, dentro desse sistema do nome Shaddai e da letra Tav, que é a Lua, que é esse sistema de ligação, onde tem a divisão, a primeira divisão. O Eterno não permite que os mundos espirituais se misturem. Somente dentro do ser humano há a possibilidade desses mundos espirituais se misturarem. Nós temos o bem e o mal. Podemos iluminar toda a nossa casa com a pequena vela, amor, um ponto no coração, estudando Kabbalah, ou podemos viver um caos, tendo várias vezes reencarnações e reencarnações. Muito bem. Então, veja, todo esse sistema que a gente está falando aqui de reencarnação, ele é particular de cada ser humano. Todos nós começamos nesse processo. Rabel, não é? E Ravel vai ter ali, lógico, Rei Beit Lamed, né? Que é a primeira letra da Torá, e a última é a letra Rei. Ele é morto por Sete, né? Porque o Adão caiu aqui nesse mundo. E depois vem Noa, que é um outro estágio, né? O Sete é a ligação acima, e vem Moshe finalmente, né? E depois ele vai descobrir que ele é Noa, mas a questão de Moshe é que ele consegue fazer a ligação de toda a árvore sefirótica, e o Eterno fala para ele, olha, eu me apresentei com os patriarcas como Adonai, não é? Ou seja, é o Shaddai, né? Na verdade, Shaddai. Então, veja, era esse nível aqui da Lua, o Moshe não. A pessoa que entende a Kabbalah, se ela souber caminhar sem a recepção, e aí essa questão de recepção, como eu sempre falo para vocês, deve ser muito entendida. Receber, todos nós recebemos. O que nós não podemos fazer é receber para nós mesmos. Então, se nós não recebemos para nós mesmos, somente para o nosso ego, para nossas coisas, a gente acaba, então, entendendo todo esse processo aqui. Se não entendermos, a gente não passa, porque aqui existe um sapatinho, tá vendo? Que ele não passa, ele não deixa passar nenhuma força impura daqui para cima. Por quê? Vamos explicar aqui rapidinho. É por causa da letra Kuf, que é a letra que alimenta as forças impuras, né? Essa letra Kuf, ela alimenta as forças impuras e ela acaba pegando a letra Shin e a letra Reish, né? Que são duas letras que são problemáticas, mas que fazem parte de todo o esquema do Eterno e que vão ser usadas. Essa letra Kuf aqui é essa pontinha que alimenta todas as forças impuras, todo o desejo de recepção. Só pega a recepção quem vem até aqui. Não chega aqui de forma nenhuma, porque aqui existem forças espirituais que vão matar essas forças. Esses sheidins não passam. Qualquer desejo impuro não passa. Desejo de recepção não passa. Fica aqui, a pessoa fica presa na árvore da morte. Mas, de fato, a gente tem até essa aula no nosso canal sobre circuncisão. Circuncisão fica um pouco estranho, porque senão só o homem que faria circuncisão, não é? Mas, na verdade, não é assim que funciona. A mulher não faria circuncisão, mas a circuncisão é para o homem e para a mulher. E por que assim? Porque não tem nada a ver com cortar um membro sexual. Na verdade,
E sabemos que Deus trabalhou com as letras hebraicas por 2000 anos antes da construção do mundo. E ele fez a primeira letra Kuf, ele desejou, né, e fez um teste com ela, onde ele fez ela muito semelhante à letra Tav, perdão, muito semelhante à letra Kuf. O que aconteceu? Ela ficou com a perna bem larga, e veja, seria impossível para nós sobreviver. Então a perna dessa Tav era assim. O que o Eterno viu? Viu que se fosse assim, a gente já vê que a questão de idolatria é uma coisa complicadíssima, né? A gente sabe disso. O que ele falou? Se eu deixar essa letra Tav aqui, as forças impuras que estão aqui vão se agarrar a Shekhinah, já se agarram, né? Tem que ter muito entendimento para saber disso. Então ele faz algo. Deixa eu só trocar essa perninha aqui por uma perna que vai dar para me trabalhar com ela. Ele fala assim, não, eu vou, né? Eu vou. Ó, tá vendo? Ela era bem larguinha aqui, ó. E aí vinha lá embaixo. Ele falou, não, eu tenho que dobrar essa letra. E assim foi feita a primeira circuncisão. Ele alarga aqui a letra, não é? E faz então a primeira costura. Veja, e quando ele faz essa costura, que é a primeira circuncisão, ele então, ó, amarra que não dá para ela descer. É uma metáfora, né? Nós estamos vendo aqui que é uma metáfora, e lá a circuncisão foi feita. Então ele vê que ainda não tem esse sapatinho aqui da letra, então ele precisa fazer uma segunda circuncisão. Então ele diminui a largura da letra, e ele então vira a letra e faz o sapatinho da letra, tá vendo? Ó, o pé que não vai deixar as forças impuras. Nesse momento, ele tem que fazer então uma outra costura, e foi feita uma segunda circuncisão. Muito bem. O que é essa circuncisão? Essa circuncisão, na verdade, é a circuncisão que nós devemos fazer. A circuncisão no membro sexual, que é tirar a pele de fora, que é o desejo, porque a pele é a nossa última barreira entre o nosso corpo e o externo, e nossa pele é cheio de desejo de recepção. Então nós queremos receber tudo, e aí esse membro sexual masculino que se projeta para fora do corpo, ele é, na verdade, representado em homem e mulher. E aí a gente sabe que, lógico, na Torá foi mandado fazer uma circuncisão, e que é muito entendido, porque lá não tem o nome do membro. Lá está escrito Orlá, tá vendo? Não tem nada que ver com membro sexual. E daria um problemão aqui danado, porque é proibido fazer cicatrizes na pele. Na questão de ferir a pele é proibido, e isso aí também tem outro entendimento, mas vamos lá. No primeiro nível, se é proibido, como que o Eterno mandaria as pessoas cortarem o seu membro sexual, a sua pele? Pode até se fazer, questão, vão inventar tanta coisa, né? Pode até se fazer, mas isso não tem nada a ver, porque isso não garante nada para ninguém. Quanta gente tem aí circuncidada, vamos falar aqui no português bem claro, que não valem porcaria nenhuma, não é? Quanta gente aí que vocês conhecem, até tem gente que faz operação de fimose, é circuncidado. E hoje em dia a circuncisão, tá vendo aqui a letra Tav, ela é feita em qualquer um, isso não garante nada. E no próprio judaísmo, hoje a circuncisão é feita num hospital, e lá na hora é feito um dambrite. Na Cabala, essa pele é arrancada, é colocada dentro de um caixão, e é feito um enterro ali, tá vendo? Mas veja, isso aqui se trata do ego, da recepção, porque a recepção é do lado negativo. Você está com recepção, você não passa daqui, porque você não tem forma com o Criador. Igualdade de forma, você é diferente. Nós fomos criados 100% de recepção. Isso significa que nós teremos que mudar um monte de coisa. E na Torá, realmente é ordenado fazer uma circuncisão. Só que quando a gente chega no livro de Josué, no capítulo 5, a gente tem uma surpresa aqui, né? E aí a gente tem que refletir sobre várias questões, e por que a Cabala
ela vai ser tão importante para o final dos tempos. Os homens estão ficando inteligentes, eles estão estudando, estão tentando acabar com a Torá. Não é isso, a gente sabe. Veja, mas aí, então, aqui diz, veja, naquele tempo Deus disse a Josué: faça facas de pedra e proceda uma segunda circuncisão dos israelitas. Tá vendo? Olha. E então Josué mandou fazer facas de sílex, ou de silício, e os israelitas foram circuncidados em Gebat Hanot, né? Veja, se já fez uma primeira circuncisão, se fizesse, o que tem para arrancar na segunda circuncisão? Nada, né? E arrancado ali na segunda, segundo o judaísmo, arrancaram todo aquele prepúcio ali. Existem até algumas coisas muito sem nexo, por exemplo, rabinos colocando a boca, como a gente até falou isso, rabinos colocam a boca no membro sexual, não é? Opa, tá aqui, não é nesse idioma. Rabinos colocam a boca no, botar aqui no pênis das crianças, porque quando nasce eles têm que fazer isso, né? Isso começou a dar um problemão, né? Porque aqui no G1 tem uma reportagem aqui, tem a sucção oral após a circuncisão, causa polêmica em Nova York, tá vendo? Vai dar um problemão aqui, vai morrer uma criança, porque nossa boca é cheia de bactérias, e depois vocês podem ver aqui sobre isso, tá vendo? Isso é religião, né? 66% dos casais, dos bebês dos casais ortodoxos são circuncisados pelo método que envolve sucção oral. Então é isso mesmo, eles pegam um bebê ali na hora, botam a boca no pênis do bebê e sugam. Não estou vendo aqui, a gente tinha uma imagem, não sei se tem ainda. Aqui tem no Júris Brasil, após a circuncisão, mais informação, e tem até fotos sobre isso, só que a gente não está achando aqui, não é? Então é uma prática que matou muita criança, porque o membro sexual do menino está ali, ele pega ali, bota a boca, chupa o sangue e cospe num pano. Aí é outra coisa muito estranha, não é? Muito bem. Então veja, mas aqui existem problemas seríssimos, porque toda vez que nós chegamos em alguma sinagoga, principalmente nessas messiânicas, eles querem deixar as pessoas separadas porque não são circuncisas e não pode participar de peça, etc. Veja, não tem nada a ver isso com a Torá, gente. Isso é algo totalmente estranho para a Torá, até porque essas pessoas que fizeram essa circuncisão aqui nunca poderiam ter participado durante 40 anos de nenhum peça. Nunca poderiam ter participado de nenhum Rosh Hashanah ou nenhuma festa, porque até mesmo peça é falado que é preciso ser circuncidado, mas tem que entender, veja, a circuncisão é essa aqui que nós estamos falando, da letra Tav, porque senão não passa. Tá vendo? Não passa, a alma não passa, ela fica muito carregada pelas forças impuras e ela não consegue subir para os níveis superiores. Muito bem. É que um pouco dessa explicação, veja, então passamos por essas reencarnações, não é que são reencarnações muito sérias, ou em vida ou após a morte, e essa é um pouco sobre a história e a configuração desse sistema espiritual chamado Mosh.